Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto que vai mexer com a cabeça de todo mundo que ama o Shrek. Sabe aquela cena do Shrek para sempre, quando o nosso ogro favorito acaba preso numa realidade alternativa, criada pelo Rumpelstiltskin? Pois é, a gente vai explorar uma possibilidade muito sombria, que quase ninguém para pra pensar. E se o Shrek realmente tivesse morrido naquela realidade? E se ele não conseguisse quebrar o feitiço a tempo? Caramba, isso mudaria absolutamente tudo que a gente conhece sobre esse universo. Antes de começar, deixa eu contextualizar para quem não lembra direito do filme. No Shrek para sempre, nosso ogro está passando por uma crise existencial séria. Ele virou pai, a vida dele ficou uma rotina chata, e ele começa a sentir saudade daquela época em que todo mundo tinha medo dele. Sabe aquela sensação de que você perdeu sua essência? É exatamente isso que o Shrek está sentindo. Ele não é mais o ogro assustador que morava sozinho no pântano. Agora ele troca fraldas, vai em festas de aniversário infantil e todo mundo quer tirar foto com ele como se fosse um personagem de parque temático. E é justamente nesse momento de fraqueza que aparece o Rumpelstiltskin, aquele gnomo manipulador que já estava revoltado desde o primeiro filme por não ter conseguido entregar o reino de tão distante para o rei Harold e para a rainha Lilian. Ele oferece para o Shrek um contrato aparentemente inofensivo. Um dia para ser um ogro de verdade de novo, em troca de um dia qualquer da infância do Shrek. O que poderia dar errado, né? Bem, deu tudo errado. O Rumpelstiltskin é esperto demais. Ele pega justamente o dia em que o Shrek nasceu. Isso cria uma realidade alternativa onde o Shrek nunca existiu. E cara, essa realidade é aterrorizante. As bruxas dominam o céu, os ogros são caçados e escravizados, o burro nem conhece o Shrek, a Fiona está presa numa torre esperando por um resgate que nunca vai acontecer. E o Rumpelstiltskin se tornou o rei de tão distante. É basicamente uma distopia do universo do Shrek. No filme, o Shrek consegue reverter tudo isso, fazendo a Fiona se apaixonar por ele de novo, quebrando o feitiço do verdadeiro amor antes do amanhecer. Mas vamos imaginar por um segundo que isso não aconteceu. Vamos imaginar que o Shrek morreu nessa realidade alternativa. Seja numa batalha contra as bruxas, seja porque o tempo acabou, seja porque ele foi capturado e executado pelo Rumpelstiltskin. O que aconteceria com todo mundo? E aí galera, se vocês estão curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quer ir além e apoiar ainda mais o canal, considera se tornar membro. Isso ajuda demais na produção de conteúdos como esse aqui. Beleza? Vamos continuar. Primeira coisa, a Fiona. Cara, a situação da Fiona nessa realidade é de partir o coração. Ela passou a vida inteira presa naquela torre, esperando por um príncipe encantado que nunca apareceu. Ela virou líder de uma resistência de ogros, uma guerreira durona, que perdeu completamente a doçura e a esperança que ela tinha na realidade original. Se o Shrek morrer, ela nunca vai saber que existiu uma versão dela que foi feliz, que teve filhos, que encontrou o verdadeiro amor. Ela provavelmente vai continuar lutando até morrer em combate ou ser capturada. E o pior é que ela nunca vai entender que tudo poderia ter sido diferente. Imagina a tragédia disso. Em algum nível subconsciente, a Fiona dessa realidade alternativa talvez sinta que está faltando alguma coisa, sabe? Como se ela devesse estar vivendo uma vida completamente diferente. Mas ela nunca vai conseguir colocar o dedo no que está errado, porque para ela, essa sempre foi a realidade dela. Agora vamos falar do burro. Na realidade original, o burro é o melhor amigo do Shrek, o cara que nunca desiste dele, que sempre acredita no bem das pessoas, que é pura energia positiva. Mas nessa realidade alternativa, ele é apenas mais um animal trabalhando numa espécie de moinho de tração. Ele nunca conheceu o Shrek, nunca teve aventuras épicas, nunca se apaixonou pela dragoa, nunca teve seus filhos mutantes, metade burro, metade dragão, que são uma fofura. A vida dele é só trabalho forçado e miséria. Se o Shrek morrer e essa realidade se tornar permanente, o burro vai continuar nessa existência miserável pro resto da vida dele. Ele nunca vai cantar suas músicas irritantes, mas engraçadas, nunca vai fazer piada, nunca vai ter aquela amizade incrível que definiu tanto a vida dele quanto a do Shrek. E olha que ironia terrível. No final do filme original, o burro diz que às vezes o melhor amigo é aquele que consegue enxergar algo em você que você não vê em si mesmo. Sem o Shrek, o burro nunca vai descobrir esse potencial dentro dele. E o gato de botas? O gato de botas nessa realidade é um tremendo de um gato gordo, mimado, que nem sabe lutar. Ele nunca se tornou o espadachim lendário, o aventureiro corajoso. Ele é só um gato de estimação pamperado do Rumpelstiltskin. Sem conhecer o Shrek, sem ter vivido aquelas aventuras todas, o gato de botas nunca descobriu quem ele realmente era. Ele nunca encontrou seu propósito, sua coragem, sua honra. É uma perda gigantesca de potencial. Mas agora vem a parte que é ainda mais pesada. Os filhos do Shrek, Fergus, Farkle e Felicia.
esses 3 ogrinhos nunca nasceriam se o Shrek morresse nessa realidade. Eles simplesmente deixariam de existir. Todas aquelas cenas fofas do Shrek sendo um pai atrapalhado, mas amoroso, nunca aconteceriam. As crianças que trouxeram tanto significado para a vida do Shrek simplesmente não existiriam em nenhuma forma. É como se eles fossem apagados da existência. E isso levanta uma questão filosófica bem pesada. Se você nunca nasceu numa determinada realidade, você realmente morreu? Ou você simplesmente nunca existiu? É diferente de morrer, porque morrer implica que você existiu e depois deixou de existir. Mas nunca ter existido é outra coisa completamente. É o apagamento total. Como se você nunca tivesse sido nenhuma possibilidade. Galera, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui. Se esse vídeo tá fazendo você pensar e você tá gostando desse conteúdo, deixa aquele like para ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho porque tem muito mais teoria e análise de filme vindo por aí. E lembrando que você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar a gente a continuar produzindo. Valeu mesmo pelo apoio de vocês. Voltando aqui, vamos pensar agora no lado do Rumpelstiltskin. Se o Shrek morrer, ele venceu. Ele finalmente conseguiu o que sempre quis desde o começo. Ele é o rei de tão distante. Ele tem poder absoluto. Ele finalmente teve sua vingança contra todos que o subestimaram. Mas será que essa vitória seria realmente satisfatória para ele? Uma coisa interessante sobre vilões é que muitos deles são definidos pela oposição ao herói. O Rumpelstiltskin passou o filme inteiro obcecado em impedir que o Shrek quebrasse o contrato. A existência dele ganhou propósito por causa dessa batalha de vontades. Se o Shrek simplesmente morrer, o Rumpelstiltskin vence, mas ele perde o único adversário que realmente o desafiou. Ele vai passar o resto da eternidade como rei de um reino conquistado, mas sem ninguém para realmente testar ele. Isso pode parecer uma vitória, mas no fundo é vazio. E tem mais. A realidade que o Rumpelstiltskin criou é horrível até para ele mesmo, de certa forma. Ele governa através do medo e da opressão. Ele não tem amigos de verdade. Ninguém que realmente se importa com ele. Ele tem súditos amedrontados e bruxas que trabalham para ele por interesse próprio. É uma existência solitária e sem significado, mesmo sendo poderoso. Às vezes, a vitória não é tudo o que ela parece ser. Agora vamos pensar numa escala maior. O reino de tão distante como um todo. Sem o Shrek, o reino caiu na tirania. O Rumpelstiltskin governa com mão de ferro. As criaturas mágicas são perseguidas, a liberdade não existe. É basicamente uma versão distópica daquele mundo de conto de fadas que a gente conhece. As pessoas vivem com medo, não há esperança, não há heróis para acreditar. E o mais triste é que ninguém nessa realidade sabe que existiu uma versão melhor. Eles não sabem que poderia ter sido diferente. Eles não sabem que o Shrek salvou todo mundo múltiplas vezes na linha do tempo original. Para eles, essa sempre foi a realidade. E eles não têm como saber que foram roubados de uma vida melhor. Isso me lembra daquela frase famosa sobre liberdade. Você não sente falta do que nunca teve. As pessoas desse reino nunca tiveram liberdade de verdade. Então elas não sabem exatamente o que estão perdendo. Elas sofrem sim, mas não sabem que a alternativa existiu. Tem uma camada de tragédia aí que é muito profunda. Imagine viver sua vida inteira numa distopia sem saber que numa outra linha do tempo, numa outra realidade, você era feliz. Você tinha amigos, você tinha amor, você tinha propósito. Mas você nunca vai saber disso. Você vai viver e morrer nessa realidade horrível, achando que é assim que as coisas sempre foram e sempre serão. Agora vamos pensar na Dragoa também. Na realidade original, a Dragoa é libertada da solidão da torre. Ela encontra o amor da vida dela no burro. E eles têm aqueles filhotes fofinhos que são metade burro, metade dragão. Mas nessa realidade alternativa, ela provavelmente ainda está presa na torre sozinha, guardando uma princesa que nunca será resgatada. Ou talvez ela tenha sido capturada e escravizada pelas bruxas do Rumpelstiltskin. De qualquer forma, ela nunca conheceu o amor, nunca teve família, nunca foi libertada da sua solidão. E isso é verdade para tantos outros personagens também. O Pinóquio, os Três Porquinhos, o Lobo Mau, o Biscoito de Gengibre, todos esses personagens que se tornaram amigos do Shrek, na realidade original, nessa linha do tempo, eles são apenas refugiados assustados ou prisioneiros do regime do Rumpelstiltskin. Eles nunca formaram aquela família de marginalizados que se apoiam mutuamente. Eles nunca descobriram que ser diferente pode ser algo poderoso e bonito. É interessante pensar que a existência do Shrek, de um único ogro que se recusou a aceitar o papel que a sociedade queria forçar nele, mudou a vida de tanta gente. Ele não era um herói tradicional. Ele não queria salvar ninguém no começo. Ele só queria ficar sozinho no pântano dele. Mas através das circunstâncias, através das amizades que ele formou, meio que sem querer, ele acabou mudando o mundo inteiro para melhor. E se ele morrer nessa realidade alternativa,
todo esse impacto positivo desaparece. É como jogar uma pedra num lago e criar ondas que se espalham. Cada vida que o Shrek tocou, criou ondas que tocaram outras vidas. E se você remover a pedra original, as ondas nunca acontecem. Antes de chegar na conclusão, deixa eu fazer um último pedido para vocês. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente sobre o Shrek para sempre, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. E se você realmente gostou desse tipo de análise profunda de filmes que a gente ama, considera se tornar membro do canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Sua contribuição faz toda a diferença. Então, voltando aqui para finalizar, a morte do Shrek nessa realidade alternativa seria mais do que apenas a morte de um personagem. Seria o apagamento de todo o bem que ele trouxe para o mundo. Seria a condenação de dezenas de outras pessoas a vidas de sofrimento e opressão. Seria a vitória permanente do egoísmo e da manipulação sobre a amizade e o amor verdadeiro. O filme Shrek para Sempre é basicamente uma história sobre apreciar o que você tem. O Shrek estava tão focado no que ele perdeu, na liberdade e simplicidade da sua vida antiga, que ele esqueceu de ver o valor incrível do que ele ganhou. A família, os amigos, o amor da Fiona. Tudo isso valia muito mais do que um pântano silencioso, mas ele só percebeu isso quando tudo foi tirado dele. Se ele tivesse morrido nessa realidade, a lição nunca seria aprendida. Pior ainda, a lição seria invertida. Seria uma mensagem de que às vezes você toma decisões ruins e não tem segunda chance. Às vezes você perde tudo e não consegue recuperar. É uma mensagem muito mais sombria e adulta do que a gente normalmente vê em filmes de animação. Mas sabe o que é mais assustador? A gente vive isso na vida real o tempo todo. A gente toma decisões sem pensar completamente nas consequências. A gente deseja que as coisas fossem diferentes sem perceber o valor do que já temos. E às vezes, sim, a gente perde coisas que não podem ser recuperadas. A diferença é que na vida real, não existe feitiço do verdadeiro amor para quebrar no último segundo e consertar tudo. Então talvez essa seja a verdadeira lição da possibilidade da morte do Shrek nessa realidade. Não é só uma teoria sombria sobre um filme de animação, é um lembrete de que nossas escolhas importam, de que devemos valorizar as pessoas na nossa vida antes que seja tarde demais, e de que não existe garantia de final feliz na vida real. O Shrek teve sorte, ele conseguiu uma segunda chance. Ele pôde corrigir seu erro e voltar para a vida que ele tinha, mas agora com uma perspectiva completamente nova. Ele aprendeu a amar a bagunça, o caos, a rotina, porque tudo isso vem junto com as pessoas que ele ama. Mas e se ele não tivesse tido essa chance? E se a história tivesse terminado com ele desaparecendo ao amanhecer, apagado da existência, condenando todos que ele amava a uma realidade horrível? Seria uma tragédia shakespeariana disfarçada de filme de animação. E talvez seja exatamente por isso que essa possibilidade mexe tanto com a gente. Porque no fundo a gente sabe que poderia acontecer. Que nossas ações têm peso, que nem sempre a gente tem a chance de consertar nossos erros. Então, galera, essa foi a análise de hoje. E se o Shrek tivesse morrido na realidade criada pelo Rumpelstiltskin? O resultado seria devastador não só para ele, mas para todo mundo ao redor dele. Seria o fim de todas as possibilidades de felicidade daquele universo. Seria a prova de que às vezes a escuridão vence e não há nada que possamos fazer a respeito. Mas felizmente não foi isso que aconteceu. O Shrek sobreviveu, quebrou o feitiço e voltou para sua família. E a gente pode assistir esse filme sabendo que no final o amor e a amizade vencem. Mas fica aquele pensamento na cabeça sobre quão perto ele chegou de perder absolutamente tudo. E isso torna a vitória dele ainda mais significativa. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa nos comentários o que você achou dessa teoria e se você tem outras ideias sobre universos alternativos de filmes que a gente ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.